comfy chairs. Where should I go? This one? Cool. This one. Second. It's great for you. Hey, tell me if I'm saying this right. Eu chamo Brasil. Hey. Obrigado. How you all doing? Como é que vocês estão? I like your hat. You got a great hat as well. Oh my gosh, we got a few Arthurs here. Stand up, Arthur. Hey, you guys stand up. Yeah! Levantem aí o pessoal que tá de Red Dead You look Redemption. fantastic. cosplayers. Hey, that's brilliant, man. Well Muito bom, done. brilhante. You look. I like the way you dress, cowpoke. And there's Spider-Man. You asked how the fans are. They said that they are better now that you are here. Sorry. You asked how the fans are. They said that they are better now that you are here. Thank you. Muito obrigado. Obrigado to you. That's a cool T-shirt as well. How is everybody? E aí, gente, como é que vocês estão? Tá perguntando aqui. Vamos começar com as perguntas, ó. Sure. Roger, você começou a trabalhar no Arto em agosto de 2013 e o jogo só foi lançado em outubro de 2018. Foram 5 anos desenvolvendo o personagem. Como que foi o processo? You spent So you started working on Arthur in August 2013. The game was released in October 2018. It's 5 years developing the character. How was it? Oh my gosh, it was 5 years. Yeah, that's right. Foi It's 5 very. anos. Go ahead. Sorry. It's very unusual for games to take that long. They're starting to take longer, but at that point, not many games take that long. Não é muito comum, né? Os jogos tomarem tanto tempo assim. Mas foi longo tempo aí. And the reason why is because I'm really bad at learning my lines. E a razão é porque eu sou muito ruim em decorar as minhas frases. That's a joke. É brincadeira. O Arto, ele é um personagem muito complexo e com muitas camadas. Ele é durão, mas só que fala que tá com medo e ele mostra essa vulnerabilidade dele. Você acha que ele é um personagem revolucionário na indústria dos games, especialmente no universo do Velho Oeste? Arthur is a complex character with many layers. Stop. When he says that he's afraid, it shows vulnerability. You think it's groundbreaking like this in the gaming industry, especially in the Western universe? Yeah, I absolutely agree. It's the first time I had ever seen that in a Western where someone admits that they're scared of dying. Sim, é a primeira vez, né, que eu vejo em um universo desses alguém admitir, né, que tá com medo de morrer. And I remember, like, for example, Clint Eastwood's Unforgiven. That was the first Western where I saw people actually, taking a life, taking a human life is a big deal, you know? And so many Westerns, we see people getting shot left, right, and center. We see it in Red Dead 2 too. But Unforgiven was one of the first Westerns that addressed that. And I'm proud to be part of one of the first video game Westerns that addresses a man being scared of dying too. I don't mean to go on for too long, but when Westerns first came out, it was very black and white morality. And now it's a little more complicated and it's a bit more of a gray area. Quando o filme do Clint Eastwood, Unforgiven, saiu, né? Era uma época diferente, os filmes eram diferentes na época. E foi o primeiro filme que ele viu que saía, né? Tinha pessoal tirando a vida um do outro no filme, né? E depois era mais preto no branco, né? E hoje em dia já mudou bastante esse universo, né? Você citou os filmes do Clint Eastwood e, diferente dos filmes, os jogos nos dão a chance de ser o personagem. E muitos jogadores se identificam com o Arthur por conta dele ser complexo. Você acha que isso deu a eles a oportunidade e uma permissão de se sentirem vulneráveis?
Oh, yeah, that's such a great question. And I think it absolutely did. You know, when we watch a movie and when we watch a TV show, we're spectators, you know? Sim, absolutamente. Quando a gente deu muito essa impressão mesmo, né? E como espectadores, né? A gente vê quando a gente vê esses filmes e como eles estão agora, né? Com certeza mudou. But when we're playing a video game, we're active participants, you know? Mas quando a gente está jogando videogame é diferente, né? Porque a gente somos participantes ativos. And I think when I'm a gamer too, and when I'm playing as a character, I identify with that character a little faster than I would when I'm watching a movie, because I'm responsible for that character's actions. Eu sou um jogador também, né? Quando eu estou jogando um jogo, né, diferente de um filme, eu sinto que eu estou ali na pele do personagem, né? So I took it as a huge, huge honor and a great responsibility to be the lead in Red Dead Redemption 2, because I'm a huge fan of John Marston. Para mim foi uma grande honra, né, participar do Red Dead Redemption, né? Uma responsabilidade muito grande também, porque eu sou um grande fã de filmes westerns, né? So, like many of you, I understood when everyone saw that second trailer and they were all saying, Arthur who? E eu entendi vocês, né, quando vocês estavam assistindo aquele segundo trailer, né? E todo mundo ficou, quem é esse Arthur, né? Look everybody, it's Franklin. Hey, how's it going? Hey. Dá uma olhada ali, o Franklin. E aí, como é que tá, cara? Hey. Thanks for showing up, Solo. Valeu por aparecer aí. Yeah, sure. Red Dead Redemption 2 conectou diferentes gerações de jogadores. Você comemorou o Dia dos Pais no Instagram e várias pessoas comentaram que o Arthur Morgan foi como um pai para elas. Você ouve muito esse tipo de comentário e como que é a responsabilidade disso? Oh, it's an honor. And depending how you play Arthur, I mean, sometimes he's not the best father figure, you know? If you go to Valentine and start throwing dynamite everywhere, I don't think that's what a good father would do. But I'll tell you another thing that really blows my mind is when I come to conventions like this. Aí depende de como é que você joga com o Arthur, né? Se você vai ali para Valentine e começa a atacar dinamite em todo mundo, aí ele já não está sendo um bom pai. Mas tem uma coisa que eu quero falar para vocês aí. I see so many sons and fathers and grandsons and grandfathers who come up to me together at the same time and tell me, we didn't really, he hated video games, he hated me being on video games, but then when he saw me playing this game, it drew us together. Eu vejo muitos pais, né, avós, todo mundo junto ali, os filhos, e eles falam, nossa, ele não gostava de videogame, né, mas aí o videogame foi o que acabou unindo eles ali, né? And in other situations too, sometimes the father or the grandfather has passed away, and I have the son and the grandson coming up to me and thanking me for improving their relationship with their loved one before they passed away. And that really makes me feel grateful from the bottom of my heart. E às vezes aparece alguém falando, né, que o avô faleceu ou o pai faleceu, né? E que o jogo conectou as duas pessoas, né? Isso aí faz ele se sentir muito especial, né, do fundo do coração dele. O desenvolvimento de Red Dead Redemption 2 levou 8 anos e eu queria saber qual a importância desse tempo para explorar toda a complexidade da história, dos personagens e das relações que eles têm. Yeah, it took a long time, and
I'm so grateful that you do think that the relationships were complex and the storyline was complex. I think the writing had a lot to do with that. But I also think that when you're working for a studio like Rockstar Games, their focus on quality and minute little details also helped achieve that. It did take a long time to make. I think one of the reasons why is because of the detail and the quality that Rockstar Games put into the game and the writing. Sim, ele sabe, né, que levou um bom tempo aí para o jogo sair, né, mas todo mundo conhece a qualidade dos jogos da Rockstar, né, então, e da história do jogo também, então valeu muito a pena, né. But as actors as well, we spent so long working together telling this story. And because of our NDAs, you know, NDAs are non-disclosure agreements, we weren't allowed to talk about it to anyone except each other. E durante um bom tempo, né, como atores, eles assinam um contrato de confidencialidade e não dá, eles têm que manter o segredo durante muito tempo, né? And so that made us all on the same page, you know, and it made us focus on the work in ways that we might not have been able to do on, say, a movie or a TV show, you know? E isso aí, né, de eles só poderem falar entre eles sobre essas coisas, por causa do contrato de confidencialidade, faz eles focarem mais no trabalho, né, e não em outras coisas. Em 1899, a tuberculose era uma doença sem cura, que só foi descoberta lá nos anos 40. O Arthur contrai a doença quando ele vai cobrar a dívida do Thomas Downey, ele tosse na cara do Arthur, e foi assim que você descobriu que ele morreria antes mesmo de receber o roteiro sobre o diagnóstico. O quão difícil foi interpretar um personagem com tuberculose, e alguém já te reconheceu pela sua tosse? Yeah, I remember doing that scene. That was one of the first, I was like in the first month where I did a scene where Thomas, oh dear, are we good? Yeah? All right, that first scene, that was like one of the first things we did, that scene where Thomas Downs coughs in my face. It was very specific in the script. And I went, what's that all about? And they went, oh yeah, you get TB. Ele tá falando que ele lembra, né, do dia que ele foi gravar a cena e tava bem específico no script, né, pra que ele ia levar uma tossida, né, e ele falou, não, peraí, né, mas o que é isso aí? So then I get out my phone and I'm like, when was the cure found for TB? It was in 1899. Aí ele pegou o celular dele e falou, bom, vamos dar uma pesquisada aqui, né? Quando saiu a cura da tuberculose, né? Não foi em 1899. So I was like, oh, okay, all right. So it was hard to find audio of people suffering from TB, because like you said, they found a cure for it well before there was any audio recordings. But I did find some in India. Foi meio, como vocês podem imaginar, né? Foi meio difícil achar áudio com o som, né, de alguém tossindo com tuberculose, porque é bem antigo, né? Mas ele achou alguma coisa lá na Índia, né? So I studied that, and oh, I'm joking. I'm fine. All I did was cough. That's all I do, honestly. Gente, eu só tossi. Foi a única coisa que eu fiz aqui. Mas é a tosse do Arthur Morgan, não é? Você acha que foi o diagnóstico que fez o Arthur buscar pela redenção? Sem isso, ele ficaria cada vez pior, dizendo sim para todas as ideias malucas do Dutch. E se ele tivesse mais tempo, o que você acha que ele teria feito? Talvez construir uma família? Do you think the diagnosis was pivotal for Arthur to fight for
without it, would he become more evil, just saying yes to every question here? And if he had more time, what do you think he would do? Maybe start a family? Absolutely, no. I think when Arthur gets diagnosed, that death sentence, let's be honest, that's what it was then. It's that death sentence that changes his perspective on life. Vamos ser honestos aí, né? Quando ele foi diagnosticado com a tuberculose, foi ali que teve a mudança na vida dele, né? And without that diagnosis, I don't know if he would have changed. He wanted to make a better impact on the people around him, because he found out once his days were numbered, he hadn't really achieved much good. E ele, quando ele descobriu ali, né? Ele não dá para saber se ele ia fazer isso, mas ele não acha, né, que ele teria tentado se tornar uma pessoa melhor se não fosse pela tuberculose, né? Ele viu que ele alcançou uma fase da vida ali que ele não tinha alcançado muitas coisas boas ainda, né? A gangue Vanderlinde, ela era tudo pro Arthur. Ele sacrificou muita coisa e viu sua lealdade ser quebrada em 1000 pedaços. E eu queria saber de você, qual foi o momento que você acredita que mudou tudo entre o Arthur e o Dutch, e quando você pensou, agora não tem mais jeito? Yeah, that's a good question. There's a lot of moments where we see Dutch show what, he changes. He changes throughout the story, and there's a lot of theories as to why. But for me, I think it's when Eagle Flies gets shot in the stomach, and we see Dutch's feet, and Dutch's feet turn around and walk away when Arthur is asking for him to save his life. Há muitos momentos ali, né, que definem. Arthur's got a guy on top and he's going to kill him. And he asks for help, and we see Dutch's feet because there's all this steam, and his feet just turn around and walk away. He doesn't help Arthur. Tem uma cena ali, né, que quando o Dutch... That's when the Eagle Flies. That's when Eagle Flies rescues him. Eagle Flies, yeah. Quando o Eagle Flies vão resgatá-lo. Eagle Flies, you remember that bit? When Eagle Flies saves Arthur's life after he asks Dutch to do it, and Dutch walks away. Tá, quando os Eagle Flies resgatam e Arthur's asking Dutch to save his life. Arthur está pedindo pro Dutch salvar a vida dele. Dutch walks away. E o Dutch vai embora e ele vê o pé dele, né, pelo vapor. That's the part where I think. E essa é a parte que ele acha que acontece a mudança. But the beauty is there's so many other chances. There's so many other parts in the game where it could have been that as well. Mas a beleza ali está que muitos outros pedaços do jogo, né, poderia representar essa parte, essa mudança. Agora falando um pouquinho mais sobre o futuro da franquia Red Dead, você acha que a gente pode ganhar um Red Dead Redemption 3? Será que a gente pode ter essa esperança? Yeah. Sim. I don't know. I mean, talvez. Honestly, I think we would. I think it's only a matter of time. I wouldn't bet on Arthur being in it, but I think they're busy with a little game called GTA 6. Olha, honestamente, eventualmente vai acontecer, né? Mas acho que agora no momento eles estão
com foco em um joguinho aí chamado GTA 6. It might be a while. It might be a while. Talvez demore um pouquinho aí. O Red Dead Redemption 2 é um jogo muito aclamado. E eu queria saber de vocês se alguém já te mostrou alguma tatuagem do jogo. Talvez um Outlaws for Life gigante ou algo do tipo. E se você fosse ter uma tatuagem do jogo, eu queria saber como que ela seria. Yeah, I've seen loads of tattoos on all over the body. All over the body. What most people get is the high honor deer. Eu vi muitas tatuagens, mas várias mesmo, né? E a que eu mais vi... the High Honor Deer. But if I would get a tattoo, and I almost did get a tattoo, I would get... There's the loading screen for Red Dead Redemption 1, where you have the revolver that spins around. I would just get that. I would just get a red revolver, the cylinder of the gun. I put it right here. Se fosse para ele escolher uma tatuagem, seria do Red Dead Redemption 1, né? A tela de loading, né? Aquele revólver fica lá, né? Rodando só o revólver. Awesome choice. Talvez você vai ver algumas dessas tatuagens no Meet and Greet, que teremos daqui a pouco. A gente sabe que você vai encontrar alguns cosplayers que já estão aqui na plateia. Eu queria saber quais são as suas expectativas para encontrar com os fãs aqui do Brasil. Oh, I'm expecting to see some awesome Red Dead Redemption 2 fans. I've already seen some awesome Arthurs. I can't wait to chat to some of you. I can't wait to shake your hands. And I can't wait to say thank you. Thank you for being such awesome, awesome fans of our work. Thank you from the bottom of my heart. Outlaws for life! O que eu posso esperar é ver fãs muito legais, né? Incríveis, esperando lá no Greet and Meet. I can't wait to shake your hands and see your tattoos and your cosplays. Mal posso esperar para apertar a mão de vocês, né? Ver todo mundo lá, a gente tirar uma foto. E agradecer a vocês muito do fundo do meu coração. Agora falando com fãs, agora é com vocês. Quem tem pergunta pro Arthur aí? Sou. Boa tarde. Eu estou aqui, andei 2.000 quilômetros. Andei 2.000 quilômetros para vê-lo. Meu filho está em Orlando, nos Estados Unidos. E ele está aqui falando com você. Aqui, Pedro. Is he okay with the hurricane? Yes, ele tá meu bem filho. Eu estou nervosa. Hello, Pedro. Thank you so much. You're all right, boy. Thank you. Eu aprendi a gostar do jogo. She learns to like the game. Com o Pedro. E eu gostaria de dizer que um momento que me impressiona muito no jogo é quando o Arthur sente medo na frente da freira. É muito emocionante para mim. Yeah, so many people love that. Muito obrigada por atender ao Pedro e essa mãe. Obrigada. You're welcome. Você é bem-vinda, de nada.
vou falar em português primeiro, aí depois eu queria tentar falar em inglês, porque... Alô? Tentar gastar meu inglês. Minha pergunta em português seria... Como uma pessoa, como o Roger sendo uma pessoa famosa, como ele se sentiria, tipo, tendo muita coisa pessoal dele sendo exposta na mídia? First of all, hi Sweetness. My name is Amelia, and I'm so glad to have you here. I think we all are. And my question is, you as a famous person, I want you to know, how do you feel about having so many things about your life, your own life, like your son, where you used to work, and some of these things? How do you feel about all of this being on internet? Oh, wow. Well, first of all, thank you. I don't know. I don't know if I'm a famous person or not. I can still walk down the street most of the time. No, But it's an absolute honor. It's an absolute honor. I've been talking to press for the last hour or so, and I'll say the same thing to you guys. Olha, eu não sei se eu sou uma pessoa famosa ou não, porque eu ainda consigo andar aí pela rua, né? Mas vou dizer uma coisa aí pra vocês. It is an actor wants nothing more than to have an audience. Um ator não quer nada mais além de ter uma audiência, né? Público. And when I was lucky enough to get the job of Red Dead Redemption 2 and Arthur Morgan, I got a worldwide audience. Eu tive sorte o bastante, né, de conseguir o trabalho aí do Arthur Morgan e uma audiência mundial. And the fact that you enjoy not only my work, because mine was a tiny part, but the work of thousands of others for Rockstar Studios. E isso de vocês terem gostado não só do meu trabalho, mas do trabalho de milhares de outros ali dos estúdios da Rockstar. It is the biggest honor of all, and I thank you from the bottom of my heart. E essa é a maior honra de todos, né? E eu agradeço a vocês do fundo do meu coração. Hi Roger, my name is Aline. I'm a huge fan of Arthur Morgan. He's my favorite character ever, and even my mom became a huge fan of games because of Arthur. My question is, what Arthur teach you as an actor and as a person? Your question, what do I as a... What Arthur Morgan teach you as an actor and as a person? Oh, wow. What did Arthur teach me? Okay. Você poderia, por favor, fazer a sua pergunta em português também, só para o pessoal que está aqui ouvindo? Sim, o que o Arthur Morgan ensinou a ele como ator e como pessoa? Yeah, okay. So, wow, that's a really good question. I learned that there are things bigger than oneself. Essa é uma pergunta muito boa, né? O que eu aprendi foi que há coisas maiores do que a si mesmo, né? And I also learned something that Sister Calderon says in that scene that you mentioned earlier. Eu aprendi uma coisa aí que a irmã Calderon, né, disse, né? E eu até comentei antes. And that is, take a gamble that love exists and do a loving act. E a frase é: take a gamble. That love exists and do a loving act and throw lots of dynamite at random strangers. Bom, joguem as dinamites em Wanton destruction. para aquele começar de novo. Take a gamble that love exists and do a loving act. Gente, vocês conhecem essa frase aí? Sim, você pode falar? Pode falar? Fala. Ele disse que é uma fala da freira, quando ela fala take a gamble that love exists and do a loving act. No caso, acredite no amor e faça atos de amor. E aí jogue dinamites, é isso? Yeah, throw dynamite at everyone. E aí jogue dinamites em todo mundo. Foi isso que ele aprendeu. Tem uma pergunta para você.
todo mundo aqui, eu acredito, né, que todo mundo aqui concorda que em 2018 o Game of the Year claramente foi roubado por God of War. Eu gostaria de saber o que você acha disso, se foi ou não foi roubado. God of War is a great game. It's a great game. We've sold a lot more copies. Olha, God of War é um grande jogo, né? Mas a gente vendeu mais cópias. A lot more. Muito mais. Thanks to you. Graças a vocês. Eu queria perguntar o que você acha da relação da Mary e do Arthur, se eles podiam ter algum tipo de relacionamento no futuro. Oh, yeah. Yeah, that's Red Dead Redemption 2 is a tragedy. Red Dead Redemption 2 é uma tragédia. And the unfulfilled relationship between Arthur and Mary is one of the reasons why. E a relação que não aconteceu entre o Arthur e a Mary é uma das razões, né, de ser uma tragédia. I don't know if the story would have the same impact if Arthur had a happy ending. Eu não sei se a história teria o mesmo impacto se o Arthur tivesse um final feliz. But maybe in the end he realized how important his life with Mary could have been. And I think that's why he fought so hard to try and give John that chance, that same chance. No fim, eu acho que ele entendeu, né, quão importante era a relação dele com a Mary. E That's why he fought so hard to give John the same chance with Abigail. E por isso que ele lutou tanto, né, para dar uma chance pro John ter a chance dele com a Abigail. Boa tarde. Eu gostaria de saber, por favor, se você acha que algum dia a gente vai ver Red Dead Redemption no cinema ou em alguma série. Yeah, I get this question a lot. And your guess is as good as mine. Olha, muita gente me pergunta isso, mas o que você acha provavelmente é o que eu acho também. But if you want to know my honest opinion, I don't think so. Mas se você quer ter minha opinião, né? Minha opinião sincera, eu acho que não. In the time I worked for Rockstar Games, they always said, "We don't make movies, we make video games." Quando eu trabalhava o tempo que eu trabalhei para a Rockstar, né? Eles falavam, nós fazemos jogos, não fazemos filmes. But I'll just say one more thing. We're starting to see more and more video games become adapted to film and TV. Mas vou dizer uma coisa, a gente está vendo cada vez mais, né, filmes virando jogos virando filmes, né, ou séries. Like The Last of Us and Fallout. Tipo The Last of Us e Fallout. And I think we should give the original cast a bit more of a chance. None of the original cast are getting much jobs, you know? Eu acho que a gente deveria dar aí ao cast original uma chance, né? Porque eles não estão com muitos trabalhos, né? But having said that, who I think should be a good Arthur, I say Danny DeVito. Agora, na minha opinião, quem seria um bom Arthur seria o Danny DeVito. Com licença. Oi, Arthur. Oi, Roger. Eu vou falar em português rápido para não acabar com o tempo com vocês. A minha pergunta é como ele se sente, se ele já teve uma experiência, se ele já teve influenciar a vida das pessoas como Arthur.
Porque, por exemplo, eu vim hoje na BGS só por causa dele. Porque eu vim hoje eu vim na BGS hoje só por causa dele, porque eu tenho uma história muito engraçada com o jogo do Red Dead. Eu acho que não é spoiler para ninguém o final, né? Que o Arthur morreu com uma doença. Eu tive a mesma doença na mesma época do jogo. Eu acabei zerando o jogo e descobrindo a doença. Então, eu nunca vou esquecer isso na minha vida. Então, eu queria saber dele como é que ele quer, o que ele pensa sobre essa experiência. Are you okay now? Você está bem agora? Oh, thank gosh, I'm so happy. Nossa, estou muito feliz que você está bem. So you were playing Red Dead while you were getting better? Então você estava jogando enquanto estava se recuperando? I was playing the game, but I was feeling bad, like Arthur, at the same time. So when I finished the game, when I got to the end, I felt so bad that I went to the hospital. Then I discovered that I had the same disease. Você pode falar em português para o pessoal daqui entender também? Eu falei pra ele que enquanto eu jogava o Red Dead, eu tava me sentindo mal. Na mesma pegada que o Arthur no jogo estava se sentindo. E aí quando eu zerei o jogo, eu acabei me sentindo pior ainda, eu acabei parando no hospital e aí eu também estava com tuberculose. I'm so glad that you're better. I'm grateful that I was able to help in some small way. I'm glad you're strong. Good for you. Outlaws for life. You're all right, boy. Ele falou que ficou contente, né, de saber que você está bem e que ele pôde te ajudar de alguma forma, né? Ele soltou aí a frase clássica, né? You're all right, boy. Então, pessoal, a gente vai encerrando por aqui com o Roger Clark. Foi um prazer recebê-los vocês. Você tem mais algum recado para o público brasileiro? I love you all. And hang on a minute. I think I learned it. One moment, please. Tudo certo, garoto.